aluno. Nessa segunda e última competência do curso, nós vamos tratar dos tipos de indexação, que são pré e pós-coordenada, e a questão da análise de assunto, né? Tudo que envolve a extração e seleção de termos de um documento. Então, os tipos de índice são dois, né? O pré e pós-coordenado. De que trata isso? Em Araújo, em 2011, no artigo publicado, ele vai falar que as técnicas de tratamento do assunto utilizado pelo indexador, eles devem considerar tanto uma natureza dos elementos de representação do assunto, ou seja, a palavra e o termo, como também a forma de estruturação em linguagens pré e pós-coordenadas. Por que isso? A gente sabe, né, que os assuntos dos documentos eles são complexos e muitas vezes é difícil representar eles por palavras-chave, ou seja, unitermos simples, sendo necessário utilizar outros termos que representem assuntos compostos do documento. Então, para representar o assunto composto, a gente utiliza a combinação de termos, ou seja, a coordenação entre eles. Então, se a gente vê no primeiro slide índices pós-coordenados, a gente vê que ele é utilizado em sistemas de recuperação de informação para possibilitar uma busca que combine termos de maneira diversa. Nesse índice pós-coordenado, o usuário tem uma autonomia para construir sua questão ou formulação no sistema de dados, de forma que ele combine livremente os termos entre si. Portanto, ocorre uma coordenação de conceitos ou de termos que são manipulados pelo usuário. E, para isso, ele vai utilizar operadores lógicos, que a gente chama de operadores booleanos, o é, ou e o não. Por exemplo, dois termos distintos, álbum e fotografia, ele insere no sistema e eles são combinados. É necessário combinar esses termos no momento da busca da informação. O segundo tipo de índice é o índice pré-coordenado. Então, no sistema de recuperação da informação, onde a combinação de termos descritores é feita no momento da indexação ou catalogação, ou seja, na entrada do assunto do sistema. Desse modo, os assuntos que ele está pesquisando, eles são tratados como uma unidade, representando termos previamente combinados, ou seja, álbuns de fotografia. Traz uma ideia a uma universidade. Avaliação de coleção, automação de biblioteca. Então, os termos no índice pré-coordenado, eles são previamente agrupados, identificam itens específicos e constituem uma relação gramatical entre eles. Então, a gente vai passar agora na abordagem de análise de assunto. Vai lembrar que as etapas, vamos lembrar agora um pouco do que foi visto na competência 1, que são as etapas de indexação, que é o nosso terceiro slide que está sendo visto agora na tela. São três etapas gerais de indexação. A primeira, a análise conceitual, que a gente viu, né, que analisa o documento e visa representar aquela informação que está ali em termos descritores, para depois aquilo ser incluído numa base de dados, seja ela impressa ou digital. O segundo momento da indexação vai contemplar a expressão do conteúdo do assunto, numa linguagem natural, ou seja, termos que são retirados diretamente do documento, ou então as próprias palavras do indexador ao ler o documento. E a terceira, última etapa, que contempla o processo de indexação, é a tradução desses termos para um vocabulário de indexação. A gente viu que eles não podem ser utilizados de qualquer maneira. Há uma lista de termos, digamos assim, autorizados para que a biblioteca, a linguagem de indexação que a biblioteca use, esteja de acordo com esses termos que foram selecionados no documento. Ou seja, a linguagem do autor nessa etapa ela é traduzida para a linguagem do sistema. E como é que se procede o sistema de indexação, esse processo de indexação? O indexador ele vai decidir quais os tópicos precisam ser representados. Em seguida, ele vai verificar se o vocabulário utilizado permite ou não representar adequadamente estes termos. Vamos focar agora na análise conceitual ou análise de assunto. A análise de assunto ele é considerada uma operação-chave na indexação, que decide o que é o documento, de que ele trata. E a complexidade da análise de assunto ele envolve vários questionamentos de como o texto deve ser analisado, o que faz muitos autores da área de biblioteconomia considerar a análise de assunto como uma área especializada que demanda de mais pesquisa, de mais suporte teórico. Por quê? Porque ele trata de um questionamento interdisciplinar da leitura documentária, que é a elaboração de instrumentos e técnicas para representar o documento, através da interpretação do seu leitor, do indexador. Daí é que surgem as maiores dificuldades, porque a indexação é uma prática que provém da leitura. E, sendo assim, ela está atrelada a vários processos cognitivos e linguísticos da produção textual, ou seja, vem aí a questão da abstração, do entendimento do texto, da retenção do conteúdo que está sendo trabalhado pelo texto, da memória e da seletividade do sentido geral que o texto apresenta para o leitor.
Portanto, note você, caro aluno, que a subjetividade ela está presente também na indexação de assuntos, na análise de assuntos. Então, se a gente considerar a indexação tanto como um processo de descrição e síntese textual, ou seja, que é uma operação intelectual, ou como um produto, que a gente viu que era a criação de índices, de listas, de descritores, de tesauros, nesses dois casos nós temos em comum a questão da representação, que se realiza por operações cognitivas e que traduz a nossa forma de perceber o conteúdo do documento, pondo à prova a nossa sensibilidade em representar esse conteúdo para o nosso usuário. Ou seja, a análise de assunto e a indexação, elas não tratam apenas de forjar uma terminologia, mas, sobretudo, elas nos fazem atentar para o modo de como nós captamos, nós percebemos a informação que determinado documento traz para a gente e que pode responder às necessidades futuras de um usuário que busca aquela informação na biblioteca. Então, analisar um assunto é representar todo um processo de busca pelos conceitos mais importantes no texto, na definição de descritores que irão representar conceitos. Então, nesse processo de intensa subjetividade da leitura, é importante lembrar que a política de indexação que nós vimos na competência 1, que é adotada pela biblioteca, ela coordena as atividades do indexador, no sentido de que as ações orientam a escolha de termos descritores são norteadas por critérios pré-definidos em meio à subjetividade da leitura. Assim, o nível de especificidade e exaustividade que a gente viu na primeira competência são os termos mais pertinentes a serem considerados no documento e eles constituem uma direção na escolha e apreensão desse universo conceitual de um determinado conhecimento em meio à abstração e à subjetividade que envolve todo o processo de leitura do documento, leitura e interpretação. Bem, a gente não vai reter na questão da discussão acadêmica do que seja um conceito de leitura, dos tipos de textos, das análises de discurso, porque esses assuntos eles são complementares e estão indicados no caderno como bibliografia complementar. Convém falar agora um pouco da prática da leitura técnica, tendo em vista a extração de termos representativos do documento. Na análise de assunto, seria ideal para o indexador a realização integral da leitura do documento, utilizando todo o tempo que fosse necessário para analisar a obra e refletir a representação do seu conteúdo. Mas isso não é possível, infelizmente. Por quê? No dia a dia de uma biblioteca, temos muitos livros para indexar e há outras atividades e há poucos recursos humanos disponíveis para que se possa indexar todo o material lendo o conteúdo integral do texto. Então, desse modo, foram desenvolvidas algumas estratégias de leituras, conhecida por leitura técnica ou leitura diagonal, que compreende uma forma enxuta de ler o documento, ou seja, uma forma resumida, e extrair desse documento os conceitos ou as expressões de representação para a indexação. O objetivo desse tipo de leitura técnica é o de identificar algumas partes específicas do livro, como o título, o subtítulo, o sumário, o resumo, a introdução, o que está no prefácio, a apresentação, títulos de quadros e a bibliografia. Tudo isso são fontes de informações de onde a gente vai poder extrair aí a temacidade da obra, por assim dizer. Vamos tratar agora da extração de conceitos. Para se definir um termo que represente o assunto de um texto, é necessário saber os conceitos que estão contidos no texto. Ou seja, é necessário para o indexador, primeiramente, identificar um conceito. A identificação de um conceito, ela implica num conjunto de características que traduzem as qualidades de uma coisa ou de um objeto. E para se definir um conceito, nós utilizaremos vários processos mentais de análise, de síntese e de abstração de ideias, onde a nossa percepção de determinado objeto ou da literatura que está ali no material, ela está à nossa volta através da percepção de coisas, das emoções, da linguagem que afeta diretamente a construção de um conceito. Vejamos, por exemplo, o livro que está na sua tela, que é o Arte e Vida, tem como título Arte e Vida no Século XXI. Tecnologia, ciência e criatividade. Bem, a sinopse desse livro é tratada no site, no verso do livro, que a gente chama de quarta folha de rosto, e ela diz o seguinte: este livro testemunha alguns dos desenvolvimentos artísticos mais recentes, tal como a cyberarte, a poesia, o teatro interativo, a arte genética e a arte transgênica.
Nesse horizonte estético, aparecem visões, tal como aquela de Roy Ascot, que prevê o advento das mídias úmidas, caracterizadas por simbioses pós-biológicas entre a telemática, a biotecnologia e a nanoengenharia. É por tudo isso que as documentações contemporâneas e as visões futuristas deste livro são capazes de conduzir os leitores além do limiar da cybercultura até os confins do horizonte de uma estética pós-biológica e pós-humana. Então, ao lermos a sinopse e algumas partes indicadas da leitura técnica desse livro, nós percebemos que o assunto principal ele pode ser sintetizado na seguinte expressão: arte, tecnologia e ciência no mundo pós-moderno. Podemos pensar, então, num possível conceito para esse livro, está aí no nosso próximo slide, que seria tratar o lugar da arte e da tecnologia na ciência do mundo pós-moderno. Note, portanto, que os termos arte, tecnologia, ciência e pós-moderno, eles representam conceitos, ou seja, eles são unidades ou partes de conhecimento que eu identifico através de enunciados informativos contidos na sinopse do livro. Então, ao extrair um conceito do texto, nós estamos formando um produto, que é o assunto desse texto, propriamente dito. O assunto, ele representa o conteúdo ou o caráter informativo do texto, ele é a essência do tema que o autor escreveu. A identificação desse assunto, ele implica, na verdade, na pesquisa sobre a obra. Indexar, fazer uma análise conceitual, implica em pesquisar o assunto e além disso, né? Porque muitas vezes, como no exemplo do nosso livro, o assunto ele é complexo, ele é difícil de entender e ele é implícito ao conteúdo abordado na obra. Portanto, determinar o assunto de um livro é uma tarefa de compreensão subjetiva do texto, que se desenvolve em meio às percepções individuais do indexador, enfatizando alguns aspectos da análise teórica do texto. Então, para muitos autores da área, a indexação ele tem como função principal a busca de um conhecimento, muitas vezes velado pela escrita. O indexador ele não focaliza unicamente o conteúdo do texto, mas toda aquela informação que está ali contida e que gera a demanda e o uso de um documento por um usuário, por um potencial usuário na biblioteca. Então, o número de termos definidos pelo indexador ele vai depender da complexidade do assunto. Voltemos agora para o nosso exemplo do livro de arte, em que, a partir do conceito geral, nós temos termos para representar o conteúdo do assunto. Então, lendo aquela obra, que é o nosso próximo slide, e utilizando a nossa linguagem, que a gente viu que era uma linguagem artificial, entendendo que esses termos representariam o conteúdo temático da obra em mãos, eu pautei alguns assuntos possíveis, que é arte e tecnologia, arte e ciência, século XXI, que é o pós-moderno, ciência e civilização, tecnologia e civilização. Agora vem um cabeçalho de assunto composto, né, que a gente viu, que são os índices pós-coordenados, que seriam a ciência, traço história, traço século XXI, que é especificar o que a gente está trabalhando. E o outro termo seria tecnologia, história e século XXI. Então, para criar esses assuntos, foi feito primeiro a leitura técnica do documento, que é a análise do assunto, seguindo da expressão do conceito desse assunto em linguagem natural, tanto pela palavra do indexador, quanto pelos termos que se encontram diretamente ali no documento. Então, a gente sintetiza a ideia principal do texto por essas duas operações. Conforme manda o processo de indexação, esses termos, ou seja, esses assuntos, retirados pelo indexador, eles devem ser traduzidos para uma linguagem de indexação, de forma a padronizá-los conforme o uso de um instrumento de recuperação da informação, a exemplo do que a gente tem dos tesauros, das listas de cabeçalho de assuntos e outros. Como o nosso exemplo é prático e demonstrativo, eu me limitei a usar uma terminologia livre, ou seja, eu extraí diretamente sistemas do documento, sem me preocupar em adequá-los a um vocabulário controlado. Ou seja, eu fiz uma livre extração de termos do documento. Outro aspecto importante a ser considerado na análise de assunto é o contexto no qual o documento ele é produzido e o momento para o qual ele existe. Ou seja, a gente tem que vincular na indexação todas aquelas informações que são observadas logo no início da análise documentária, como a autoria, a data, o local de publicação, os prefaciadores. Porque isso pode ser uma informação relevante para o usuário que está buscando aquilo ali. Se é uma tradução, o ano que foi feita, né, a língua original,
você tem pesquisadores que trabalham com incunábulos, com documentos antigos, que são informações muito importantes para o trabalho dele de levantar dados ou informações para o documento que ele está trabalhando, né? Principalmente a questão da autenticidade da obra. Então, uma vez que se tem extraído os conceitos do documento, chega-se à seleção daqueles termos que, de fato, vão sintetizar o assunto, né, que é a fase final da análise documentária, que a gente chama de atinência. Atinência é um termo que vem do inglês, aboutness, e ele expressa a temacidade e o significado dos enunciados de um documento que se apresenta relevante para um usuário. Então, nessa fase de atinência, a gente atenta para o modo de como a linguagem é utilizada na descrição do documento para a posterior recuperação da informação. A atinência, ela vai tratar de um processo linguístico, uma vez que a linguagem empregada pelo documento, ela traz significados específicos para diferentes usuários. Então, a atinência, ela se finaliza com a construção de frases de indexação pelo indexador, mesmo que elaboradas, por exemplo, em linguagem natural, pois será seguidamente traduzida para uma linguagem de indexação através, como a gente viu, de uma linguagem documentária, que pode ser um tesauro ou uma lista de cabeçalho de assuntos. Feito isso, é o momento em que se chega ao veredito final de que trata o documento do assunto, que é a atinência, ou seja, a temacidade final mais importante da obra que caracteriza o assunto do documento. Então nós chegamos assim ao fim dessa disciplina. Esperamos ter suprido a sua necessidade básica a respeito do tratamento temático, indexação de resumos, mas é importante frisar de que você deve consultar toda a bibliografia extra que foi solicitada. Nós temos artigos da Biblioteconomia e Ciência da Informação, temos um livro de Lancaster, que é considerado a bíblia desse assunto, indexação e resumos, temos artigos da SBPI, da Perspectiva em Ciência e Informação, onde você vai encontrar autores especializados como Fujita e outros da área, e especificamente para análise de assunto nós temos Eduardo Vence Dias e Madalena Naves, que tem um material muito interessante, bem detalhado, de como extrair esses assuntos de resumos, de índices, de bibliografia, de prefácios. Nós vimos que, após retirar esses termos, livros de documentos, eles devem ser padronizados. Mas como é que funciona um vocabulário controlado? O que é um tesauro? Bem, vamos mostrar rapidamente, mas isso está também indicado na bibliografia especializada do assunto, do que é o tesauro, de que trata e como ele funciona. Bem, o que é um tesauro, primeiramente? A gente viu na competência anterior que um tesauro é uma lista de termos controlados que trata de um domínio de conhecimento específico. Ele trata o quê? Dessa relação semântica entre os termos referente à hierarquia, associações partitivas, hierárquicas, associativas. Porque quando nós vamos indexar o termo, um determinado assunto, como a gente viu aquele artigo na competência 1 que tratava de chuva, né, um artigo que tratava da questão da quantidade de chuva na região do Centro-Oeste, Mato Grosso, nós vimos que o termo chuva seria muito comum naquele artigo e que ele poderia ser tratado pelo indexador não como chuva, mas como outros termos mais técnicos da área do pessoal de geografia, que seria pluviosidade ou precipitação pluviométrica. Bem, vamos voltar aqui para o nosso tesauro de folclore que a gente retirou da internet, está aí a fonte para você consultar, é livre o acesso. Primeiramente, é um tesauro, né, de folclore e cultura popular. A gente vê nesse primeiro slide que ele trata primeiro as categorias gerais. Eu costumo chamar isso aqui não de um tesauro propriamente dito. Nesse momento, ele é um mapa conceitual, ou seja, é a organização desses termos. Folclore, a gente tem relativo a ele a questão do alimento, do artesanato, da atividade produtiva, atividade ritual, da construção artesanal, expressões populares que montam o folclore, a questão do indivíduo, da linguagem popular, da literatura, do lugar, da matéria-prima, de medicamentos, de crenças e do tempo. Todo tesauro é formado primeiro de notas explicativas, ou seja, são termos de escritores que explicam o que é aquele termo. E como exemplo a gente trouxe aqui nesse segundo slide o abano, que ele vai definir que é um utensílio com que se agita manualmente o ar com o propósito de refrescar alguém ou a si próprio, avivar o fogo. O tesauro vai trabalhar todas as possibilidades semânticas, linguísticas de trabalhar o termo. A gente viu na competência 1 que ele, por exemplo, ele retira homógrafos. Por exemplo, camisa, manga pode ser utilizado tanto para fruta ou para uma peça do vestuário. E o tesauro é responsável por diferenciar homógrafos e qualquer outras confusões próprias da linguagem.
Temos aí a segunda função do tesauro, a gente pode ver nesse slide, usado por, use para. Quando é que eu vou usar o termo abano? Use para abanador, nesse sentido. Termo genérico para abano é um utensílio. Objetos digitais, o abano, que aí ele faz uma referência ao autor data, uma obra onde se encontra esse termo. A gente vê no slide seguinte que é um tesauro alfabético, onde ele é utilizado. Temos a calçada, a balauê, a abanador, abano, abará, bebê, ABC, ou seja, é uma lista, esse tesauro está sendo listado alfabeticamente. Podemos tratar a questão do tesauro com mais especificidade através do fórum e da literatura que foi indicada no nosso caderno. Então, esperamos ter suprido sua necessidade básica e não se esqueçam de fazer a leitura do caderno, fora essa videoaula, e seguir o material extra. Então, bons estudos!